Bom dia, meu nome é Carlos Eduardo, o nome dela é Júlia. Somos estudantes da segunda série do Sem Marinho e essa entrevista é parte da atividade da disciplina eletiva Rolê Literário ministrada pela professora Gasparina. Qual o seu nome? Meu nome é Giano Carlos dos Santos Guimarães, mas sou conhecido como Giano Guimarães, né? Me apresento nas minhas publicações, nos meus trabalhos como Giano Guimarães. Você possui algum livro publicado? Quantos e quais são eles? Eu publiquei 2 livros, né? Um que se chama Politiquices, que é um livro de poemas que trata sobre a temática política, né? Que os textos têm cara de cordel, né? Os poemas eles têm a métrica, alguns, né? Se assemelham de cordel. E publiquei um livro-poema, que é um poema grande, mas no formato de livro, que se chama No Bico do Papagaio. Eu falo sobre a região do Bico do Papagaio. E tenho vários cordéis publicados, né? Que aí a literatura de cordel são os livretinhos, né? Os livretos. E são aí, eu acho que 30, mais ou menos uns 30 e poucos títulos que já publiquei. Tem coisa pela frente que eu ainda não tornei público, mas está gostando. E você não pretende publicar mais algum? Pretendo. Inclusive agora, provavelmente em abril do ano que vem, eu vou publicar 5 cordéis que são temas regionais, né? Todos eles são temas que tratam sobre questões de coisas regionais. Um é sobre, já estão prontos, né? Só que por causa da pandemia, eu dei uma esperada e provavelmente em abril eu vou estar publicando. Um fala sobre o Babaçu e as Quebradeiras, o outro é sobre o Rio Tocantins, né? Tem um que é uma história que eu criei, que tem uma temática ambiental, né? Que fala sobre ambiental e folclórica, né? Eu criei uma história que trata da boiúna, não sei se vocês conhecem a boiúna, né? A história da boiúna, aquela cobra grande, e contou a história de que ela desafia uma barragem do estreito e tal. E o outro é sobre a história do menino e o cais, também é uma outra invenção. E tem um outro que eu não estou lembrado, mas são 5 cordéis que eu vou publicar. E tem um livro também preparado aí para o ano que vem, final do ano que vem. Eu vou tentar publicar no ano que vem, tá? De poesia também. E qual o assunto que você prefere escrever, o assunto das suas escritas? Isso é muito, como é que eu posso dizer, diversificado, né? Não existe, na verdade, um tema específico. Mas, assim, trato muito de coisas regionais, né? Eu falo muito do que tem a ver com o nosso cotidiano, né? Do nosso vivência. Assim, e depende também. Por exemplo, eu tenho uma página de poesia que é no Instagram, lá eu escrevo de tudo, né? Cada poema ele é do cotidiano, do que eu vejo, porque a poesia nasce geralmente daquilo que encanta a gente, que espanta, né? Que indigna a gente. Então, assim, tem. Só que, assim, escrevo de tudo, mas tem muita coisa regional, né? E a gente tenta muitas vezes inventar coisas, né? Meus cordéis falam de tudo, né? No cordel, no Nordeste, eles têm muita pegada, às vezes, cômica, bem-humorada. Não é muito minha praia, mas eu tenho cordéis que falam desses temas também, né? Mas é de tudo a gente fala. Biografia, né? Às vezes, do cordel. Cordel também está pronto, ano que vem eu devo publicar um cordel que é uma mini biografia do Paulo Freire, né? E outra que está quase pronto, que é da Dona Raimunda, Quebradeira de Coco, entendeu? Eu já fiz uma biografia, né? Um cordel do Padre João, né? Do Padre Josinho. Então, assim, é de tudo, a gente tenta, né, falar um pouco por aí. E para você, Jean, qual é a parte mais fácil e qual é a parte mais difícil de escrever? É uma pergunta difícil, eu sei. É tão difícil quanto escrever, às vezes.
Escrever, a parte fácil é quando, eu acho que quando a mágica da poesia vem e sei lá, a inspiração, não sei dizer se é inspiração, não sei dizer direito. Né? Se perguntar para qualquer poeta, às vezes ele vai dizer, parece mágica, às vezes. Né? Parece que talvez vocês não acreditem, mas é bem assim. Às vezes vem uma ideia e às vezes flui fácil aquilo. Uma vez eu escrevi um cordel em praticamente um dia e meio. Um dos cordéis que eu mais gostei de ter escrito. Foi incrível eu ter escrito esse negócio. Foi de um dia para o outro. Era uma coisa também que eu tinha muita afinidade. Falar sobre a natureza, eu falo muito sobre natureza também. E é isso, a parte fácil é isso. É quando a gente vem essa ideia fácil, essa inspiração e flui a escrita. Eu acho que essa parte fácil. A parte difícil, às vezes, é tu pegar uma coisa que tu tem que construir a partir de um tema que te dão, por exemplo. Porque eu já fiz, por exemplo, cordel por encomenda, né? Eu já fiz um cordel de noivos, né, para o casamento, aí eles contaram um pouco da história deles e tal. Aí eu tive que construir, aí você tem que ir inventando, porque o cordel é isso, o cordel tem que ter técnica para fazer o cordel, né? Não é só rimar, você tem que contar a quantidade silábica de versos poéticos, é uma outra história, mas o cordel é isso. Aí assim, quando é assim, às vezes dá mais trabalho. Eu estou fazendo agora, para essa semana, a pedagogia da UFP está completando 30 anos. E aí uma professora pediu para fazer um cordel em comemoração a esses 30 anos. Né? Eu comecei a escrever ontem. E aí dá um pouco de trabalho, porque eu tenho que ler um pouco sobre a história do curso. E aí você vai ter que construir de acordo com aquilo ali que tem que ser passado. Entendeu? Então é isso, é isso. Às vezes não é fácil escrever. Eu não sou também muito bom de prosa, né? Escrita em prosa, eu gosto mais de poesia de verso, mas a gente escreve também. Mas assim, tem a parte difícil, que eu acho que é mais ou menos isso. Tá. Você tem algum livro preferido? Qual? Pode ser mais de um. São muitos livros que a gente já, não tantos assim, mas alguns, né, que a gente já lê. Eu gostei muito de ter lido o livro do poeta Manuel de Barros, que é o Livro Sobre Nada. É um livro muito bonito. Também tem o livro A Metamorfose, do Franz Kafka, que é muito interessante. É um livro que eu recomendo para todo mundo ler. É uma história que aprende a gente, é pequeno, não é grande, mas prende a gente de um jeito que você quer saber o que vai acontecer. É interessantíssimo. E eu li um livro recentemente que eu recomendo também, é muito bom, que é um livro de uma autora nova chamada Aline Bay. O Peso do Pássaro Morto. Ela ficou muito conhecida com esse livro, porque ela escreve lá, é um tipo de prosa poética. Não é exatamente prosa, mas ela escreve assim, em versos. Assim. É muito massa e é uma história mesmo que também a gente quer saber o que vai acontecer. Muito bacana. Então, assim, além de muitos outros, mas eu acho que eu lembro, assim, mais ou menos. Eu gostei, são esses. Né? Há quanto tempo você escreve já? Eu comecei, eu acho, já velho. Eu acho que o meu primeiro poema tinha uns 29 anos, por aí, eu já tenho 40. Foi em 2009, eu escrevi meu primeiro poema. Vocês querem ouvir? Eu posso falar o poema? A poesia é assim, ela nasce de tudo. Nesse tempo, eu comecei a ler mais poesia. Foi na época que eu voltei para a faculdade, né? Eu tinha uns 28 anos por aí. Eu me encontrei com a poesia no retorno à faculdade. Eu fiz geografia, lá em Imperatriz, na UEM. E lá eu comecei, por acaso, nas leituras, eu comecei a me envolver com a poesia. E aí, eu tive alguns professores que me incentivaram. E aí eu comecei a ter a ideia de, por acaso, escrever. E aí eu escrevi esse texto o poema se chama Face, que eu dediquei para uma pessoa importante, que hoje é minha esposa. E fala assim: tua face fácil, teu fascinante mundo, minha facilidade com teu jeito, teu faceiro jeito de ser, minha face em dizer não, mesmo querendo dizer sim,
meu doce abrigo, minha interface contigo, 1001 faces, eu e você. Tua face na minha, meu facinho por ti, é fácil demais te querer. Tá? Esse foi o primeiro poema que eu fiz. Muito bem, parabéns. Quando surgiu essa vontade de escrever? Pois é, como eu falei, eu acho que foi nesse período que eu voltei, que eu tive mais tempo para, né, como eu vim para cá, né, eu retornei para a minha cidade, eu morei muito tempo em Imperatriz, eu sou daqui, eu retornei para cá para trabalhar na UFT, e aí eu tive mais tempo para estudar, para ler, e foi quando eu me encontrei com a leitura de verdade. Eu acho que já é um pouco tarde, né, porque aí a minha história é outra e não dá para contar agora, mas foi o tempo que eu pude me dedicar mais a esse mundo, o mundo acadêmico e o mundo da leitura, o mundo da escrita. Foi aí que foi nesse tempo, né, o retorno para a faculdade, comecei a escrever, a tentar escrever e ver que talvez eu pudesse fazer, né? Eu pensei assim, acho que é interessante falar isso, eu sempre gostei de arte, de artesanato, desse mundo, de construir as coisas, só que eu nunca tive talento para, por exemplo, pintar. Eu acho incrível a pintura, né? O artesanato, a estrutura, trabalhar manualmente com as coisas. Só que eu não tive talento. E aí, quando eu comecei a ler, eu tentei escrever, e talvez seja aí a coisa, né? Que a poesia, né? A escrita é uma construção também, né? De certa forma, é um artesanato. O cordel, eu trago o cordel como um artesanato, como construção, né? Você começa, você vai tirando coisas, colocando. Então, assim, é uma forma de artesanato, de arte. Eu tratei um pouco assim e nasceu a partir disso também, desse desejo de construir, de criar. E o que te incentivou a ser um escritor? Pois vendo, lendo as coisas, vendo exemplos, quando eu tive contato com alguns poetas, né, a gente acaba querendo fazer parte desse mundo também, de tentar, né, construir as coisas. E eu li muito, no começo, eu comecei a ter contato, eu li muito Fernando Pessoa, né, que é um poeta português e tudo. E que a escrita dele é aquela poesia mais tradicional, que tem a rima sempre. Eu gosto muito de rima, acho que foi por isso que eu fui pro cordel. Eu escrevo às vezes também sem rima, porque a poesia não tem essa exigência, né? Mas eu gosto muito de rima. Então eu li muito Fernando Pessoa. Li outros autores. Aí eu conheci Patativa do Assaré nessa parte do cordel. Eu conheci esse autor, que é o Patativa do Assaré do Ceará, muito conhecido. Foi um dos maiores poetas, né? Assim, meio que contemporâneos, né? Já morreu, mas dessa geração. E aí eu conheci a obra do Patativa, eu fiquei impressionado. Aí eu comecei a ler cordel. E aí me chamou esse negócio, aí eu comecei a tentar escrever o cordel, porque o cordel não é, como eu falei, não é só rimar, o cordel tem toda uma técnica. E aí o cordel eu só comecei a escrever de fato em 2016, escrevi o primeiro cordel, né? Que ainda não estava fechadinho com a métrica certinha. Aí em 2017 eu comecei a estudar, que é o cordel, e em 2018 eu publiquei meus primeiros cordéis, né? Já quase certinho na métrica e tudo, e aí a partir daí eu tenho feito cordel, sempre que eu posso, eu tenho tentado escrever. E você teve o apoio de alguém, algum familiar, ou eles te criticaram? Tive sim. Minha esposa, né, que na época era minha namorada, e minha esposa, ela sempre me incentiva, ela, né, me coloca pra frente, ela gosta também de ler, ela, né, minha mãe também. Então acho que as pessoas foram vendo minhas coisas, foram muitas vezes gostando de algumas coisas que eu escrevo e foram me incentivando. A gente encontra também críticas e tudo, mas a gente tem que tentar olhar para o lado positivo, para
para aquilo que empurra a gente para frente. Então, assim, eu tentei sempre ligar para o que era, para as coisas boas. Então, segui em frente, mas eu acho que eu tive mais apoio do que crítica e tudo. Giane, o que você escuta quando está escrevendo? Música? É. Ah, cara. Assim, não exatamente quando estou escrevendo, eu escuto. Mas às vezes nasce um poema por eu estar escutando. Eu gosto muito de escutar música lavando louça. Aí vem lavando a louça ali, aí vem uma ideia, porque eu estou escutando aquela música, eu vou lá, paro, aí começo. E aí às vezes vem, porque às vezes a gente escuta, né? Eu gosto muito de. Talvez não é o estilo ou o tipo de música que vocês, jovens, mas eu gosto de coisa hoje também, da jovarada, né? Eu gosto, vocês conhecem o Freud, o rapper, cantor de rap, não é eu, mas por dentro de vocês. O Freud é um cara muito massa, que é um cara bem atual. Eu gosto da música dele, é rap. Mas assim, falando de coisa mais clássica, assim, do nosso, eu gosto muito de Caetano Veloso, de Chico Buarque, eu escuto, respeito muito. Eu gosto muito de Geraldo Azevedo, entendeu? Eu gosto desses caras. Tem tanta coisa aí que eu gosto, não vou lembrar, não, mas assim, esses aí são os que eu mais curto e tudo. Eu escuto música americana, Jack Jack, essas coisas também. E aí às vezes tem a ideia de fazer por escutar. Também. Você tem algum escritor como inspiração? Tenho sim. Como eu falei do livro do Manuel de Barros, também o Ferreira Goulart. O Ferreira Goulart é o cara que eu mais gosto, assim, da poesia, é o que eu mais li já. Recentemente saiu um livro dele, Toda a Poesia, né, que era a reunião de todos os livros dele, né, de poesia. São 10 livros. Ele foi um poeta maranhense, né, não sei se vocês já tiveram contato, mas viveu lá para o sul, né, para São Paulo, Rio de Janeiro. E ele tem uma obra muito importante. Ele antes dele morrer, ele foi considerado o maior poeta vivo, né? Antes dele morrer, ele era considerado ainda o maior poeta. Ele tem uma obra incrível. E aí eu comprei esse livro, né? Já li alguns dos livros, que é uma coletânea dos livros dele. Para mim, ele é um cara que mais assim, me inspira, assim. Eu gosto muito da escrita dele. Ferreira Goulart. E o que te motiva a escrever? Me motivou? Que me motivou ou que motiva? O que motiva? O que motiva? Como eu falei um pouquinho, é relativo, depende da hora, depende do dia, do momento. Quando eu falei, se for poesia, nasce do encantamento, da indignação, nasce do espanto, que quem fala isso é o Ferreira Goulart, eu concordo com ele. Nasce do espanto, às vezes aquilo ali te incomodou ou te encantou, e aí vem aquela ideia e tu vai lá e escreve. Então isso motiva, eu acho que não sei se isso é motivação. E às vezes outras coisas, sei lá, algo que a gente acha, por exemplo, que há uma necessidade. Por exemplo, no cordel, eu acho que aqui na região pouca gente escreve cordel, que a professora Consola, né, que ela escreve aí e tudo, mas assim, eu não conheço mais pessoas na região, né, no Bico Papagaio. Então assim, tem tanta coisa para se falar no forma do cordel, tá, que é uma literatura mais conhecida e lida no Nordeste, mas nós estamos aqui praticamente no Nordeste, e antigamente ela já foi muito difundida aqui, linda aqui. Se perguntar para os pais da gente ou para os avós da gente, eles não sabem, né? Era o folheto que chamava, o cordel. Muita gente aprendeu a ler com a literatura do cordel. Então, assim, isso me motiva, querer levar o cordel à nossa região, mostrar, fazer conhecido o cordel, contar histórias da gente. Né? Que eu contei a história do Padre João, que pouca gente, né, não conhece. Claro que ali tem um pouco da minha percepção, né? Eu li 2 obras, né, que falam sobre ele, porque existe uma contradição, né, no que o Padre João representava. Aí eu tenho que trazer isso
cordel. E aí de outras coisas, já fiz cordel sobre tamanhos novos, entendeu? E sobre outras temáticas, então é isso, cara. O que motiva é isso. Esse negócio de escrever vira depois assim um vício, entendeu? A gente começa a gostar de construir, entendeu? E aí vai fazendo, vai naturalmente vai aparecendo, vai ter ideia. Quando tem tempo, às vezes não dá tempo de escrever. Eu queria ter mais tempo, não tenho tanto tempo. Tem tanta coisa que eu comecei a fazer e não terminei. Com 2 livros aí, mexendo nele de vez em quando, que é livro dele. Livro poesia, mas é um livro que a gente chama de livro-poema, que é um grande poema, né? E dá um livro, meio de história, meio de conto. Eu estou escrevendo um livro aí que é meio memórias, né? Minhas memórias, que tem a ver com a cidade, tudo. E aí é uma coisa que eu quero para frente publicar. E é isso aí. Empurra, gente. Alguma escrita sua fala sobre você, sobre sua vida pessoal? Muita coisa fala sobre a gente. E metade, sei lá, 90%, não sei direito, acaba expressando um pouco do que é a gente, né? Que a gente vive, do que acontece com a gente. Não? Eu acho que se não tiver, se não for tudo, mas em cada coisa que a gente escreve, eu acho que tem um pouquinho da gente, né? A gente escreve sobre outra pessoa, sobre outra coisa, mas não carrega sempre algo de si. Agora, especificamente, se eu tenho algo que eu escrevo sobre mim, tem, aí eu não vou lembrar direito, mas eu tenho uma coisa que... tem, por exemplo, tem uma história que eu contei, um cordel, que chama O Motoqueiro Voador, que é uma história meio biográfica minha, com um acidente que aconteceu comigo em 2008, aí eu transformei numa história, eu misturei a ficção com a realidade, né? Eu não contei lá de verdade tudo que aconteceu, né? Inclusive a capa do cordel, eu acho que não tenho ainda aqui. A capa do cordel é um motoqueiro com um chifre, né? Essa parte não aconteceu, o acidente não aconteceu por causa disso, não, mas aí eu brinco lá dentro da história, né? Teve chifre, essas coisas, né? Pra misturar. Mas ali é uma história minha, que tem a ver, que aconteceu. Aconteceu um acidente, eu quase morro, mas eu transformei numa história depois, né? Depois que eu sobrevivi. Aí tem outras coisas, tem várias coisas que eu falo comigo mesmo. Qual o personagem favorito do seu livro? Qual o personagem favorito dos seus livros? Para eu colocar Sim. nas histórias, cara, eu não sei nem dizer direito. Opa, o microfone. Eu não sei dizer, porque eu não inventei tantos personagens assim ainda, né? Porque às vezes eu não escrevo tantas histórias. Estou tentando fazer isso agora, né? Mas eu escrevi um cordel que se chama Madalena do Cerrado. E lá eu criei uma personagem que é a Madalena, né? Eu acho que ficou bem legal esse cordel, que fala de uma temática que envolve uma temática política, que eu trago para a regionalidade. Né? Tem ela, tem uma outra historinha do cordel que eu inventei que se chama Uma Cagada Original, que a galera gosta desse cordel, que é a história do menino que cagava no teto da casa. É doideira. Cordel tem essas coisas. Aí essa foi uma história que também é real, só que eu inventei tudo. Só essa parte eu escutei o cara falar isso, porra, aí eu achei surreal, porra, isso daí não é uma história. Aí eu não posso dizer também quem foi, nada, não sei não. Eu só digo que não foi eu. Não era eu não. Mas assim, a galera até gosta desse cordel, porque ficou um pouco engraçado, eu não sou nem cara engraçado, mas eu consegui inventar a história, mas a parte que dá a motivação da história é real, a outra parte não é não. Mas aí tem esse personagem. Eu não lembro se eu coloquei nome, eu não coloquei nem nome dele não. Era um menino na história só. É isso, tem esses aí, com outros que eu não vou lembrar. Né? É isso aí.
Para você, qual o melhor momento para escrever? Melhor momento? Melhor momento é quando a gente, pra mim, é quando eu estou em paz, muito em paz. Tem gente que escreve quando está na deprê, consegue ou não. Quando eu estou em paz, sossegado. Às vezes não, às vezes eu não estou tão em paz, estou sossegado, estou na correria do dia, e aí vem e a gente escreve. Mas assim, se eu pudesse, eu acho que se eu pudesse escolher uma hora para escrever, seria de manhã. Né? De manhã, mas a rotina do dia não dá, né? Eu tenho uma filha de 1 ano e outra de 8, e aí a correria dentro de casa, e indo para a escola e tudo, de manhã ajudando em casa, de tarde trabalho. E aí, assim, mas se eu fosse escolher, seria de manhã. Mas hoje eu escrevo na hora que dá. Tá? Na hora que dá, a gente acaba escrevendo. Tamanho médio das suas escrituras, qual é? Bom, Tamanho médio das suas escrituras. tamanho médio? É. Pois é, quando se trata de cordel, o cordel do livretozinho aqui, deixa eu pegar aqui pra gente falar. Dá tempo, não dá pra falar? Por exemplo, aqui ó, a cagada original. Tem esse aqui também que é da sogra, esse que eu gosto desse cordel aqui. Esse foi um cordel que eu fiz elogiando minha sogra, né? Todo mundo fica brincando, caçando conversa com a sogra, né? Dizendo que a sogra é isso aqui. Aí é o que eu fiz diferente, né? Eu fiz um elogio à minha sogra, né? Inspirado na minha sogra. Aí eu digo que as pessoas falam da sogra dele, né? Mal da sogra, só que aí eu falo, mas a minha sogra é diferente. Aí eu vou elogiando a sogra e tal. Aí assim, por exemplo, a maioria dos meus cordéis tem 8 páginazinhas, né? Cada página geralmente tem 3 ou 4 estrofes. Então, o tamanho mínimo para um folheto desse, geralmente é o cordel, que é feito no Nordeste, que é feito lá pelos cordelistas. Então, são essas 8 páginazinhas, que dá mais ou menos 24 a 32 estrofes, dependendo do tamanho da estrofe. Então, mais ou menos, quando é um cordel assim, é esse tamanho, porque é meio que uma convenção, é meio que uma coisa básica do cordel. E às vezes, quando é um livro de poesia, esse aqui tem algumas 70 páginas por aí, né? Acho que é isso. E aí depende, mas assim, quando se trata de cordel é desse tamanho, né? E aí assim, como eu não tenho condição de estar publicando livro, eu já tenho poema aí para uns 3 livros, entendeu? Só na minha página lá do Instagram tem 300 poemas publicados, e aí as coisas que eu não publiquei tem mais uns 300 aí guardados. Então assim, tem um bocado de coisa porque é difícil publicar, né? Publicar livro não é fácil, tem que ter grana, porque você não consegue, nesse lugar onde está, a gente não consegue, muitas vezes é difícil você ter um livro aceito para ser publicado numa grande editora, né? Você tem que ser muito bom, eu me considero tão bom assim, e aí às vezes você manda o trabalho, então, é muito difícil, né? Então você tenta publicar de forma independente, como eu publiquei esse, e aí custa grana, às vezes você não vende o livro, então assim, não é fácil, por isso que você tem que às vezes conseguir patrocínio. Meu livro do ano que vem eu vou tentar fazer uma rifa para ver se eu consigo a grana, para não ter prejuízo, entendeu? Então é por aí. Tá? Você pode nos falar algumas dicas sobre quem quer começar a escrever? Vocês gostam de escrever? Vocês têm alguma coisinha guardada aí? Não? Pois está na hora de tentar. A primeira coisa é ler, né? É o que todo mundo fala, não é porque todo mundo fala, não, é porque eu acho que é a experiência da gente. A primeira coisa é você gostar de ler, você ter contato com muita coisa, entendeu? Por exemplo, eu tive contato com a poesia que eu não tive, eu tive contato com a poesia já velha, digamos assim, que eu não tive na minha adolescência, né? Na época, né? Por exemplo, na fase que vocês estão. Eu tive lá na escola, mas naquele momento, por algum motivo, aquilo não me chamou a atenção, que depois me chamou, não sei explicar. Mas talvez seja porque eu tive pouco contato, entendeu? Então, assim, eu acho que a primeira coisa é você tentar ler, tentar gostar de ler. Quando você encontra um livro legal e você começa a folhear ali, vai querendo. É tão massa, então a gente se descobre. Então é ler. Se você ler,
uma hora talvez você vai ter a ideia de escrever. E outra coisa, para escrever você tem que querer escrever, entendeu? Você tem que querer, vou tentar aqui. Aí é meio que complicado explicar isso, né? Tem umas pessoas que vão ter já essa ideia, essa vontade de querer escrever e tudo. Mas assim, eu acho que a primeira coisa é querer ler de tudo, né? E tentar construir, né? Tentar construir, escrever para alguém às vezes, né? Tentar escrever para alguém. E às vezes aquela pessoa vai ler e vai te dizer, olha, eu gostei e tal. Acho que isso é ler e tentar escrever, né? Tentar escrever. Para as pessoas que já gostam de escrever, é não desistir. É ir se aprimorando, é ir estudando, é ir lendo. Quanto mais a gente lê, mais coisa a gente assimila, mais vocabulário a gente adquire, mais coisa a gente aprende. Eu aprendi muito tentando escrever, aprendi muito, ainda tenho muitas falhas, erro muito, dou meu texto para as pessoas lerem, entendeu? Eu reviso, releio, às vezes erro, vou lá na regra. Então assim, eu não sou esse expert não, entendeu? Pode minha cara, já escrevi errado, coisa errada, olha, está errado aí, a galera corrigiu, mas a gente sempre tenta, né, ir aprimorando, e quanto mais a gente lê, mais a gente, né, vai desenvolvendo as técnicas e tudo, entendeu? Qual das suas histórias te define? A minha história me define? Eu não sei se me define não, mas como eu disse, eu falei um pouco, tem um cordel, acho que ele não está aqui, que se chama Um Lugar Chamado Harmonia, ou Shangri-La, né? Eu gostei muito de escrever esse cordel, não sei se ele me define não, mas eu gostei tanto de escrever, tem muito a ver comigo, com o momento que eu estava quando eu escrevi. Eu gosto muito de natureza, eu gosto muito de estar no meio da natureza. Fala muito sobre utopia, né? Eu sou um cara meio utópico, eu acredito que as coisas vão melhorar, que vai, apesar de estar muito desanimado e às vezes desesperançoso, não sei nem se essa palavra existe, mas assim, eu ainda sou um cara utópico, acredito que existe um futuro bom, que as coisas, uma sociedade a nossa sociedade pode melhorar e tudo. Então ele fala disso, fala de utopia, fala de seu lugar, de como encontrar harmonia na sua vida, né? Não que eu dê conselhos, mas ela fala de mim, do que eu vejo, né? Esse lugar chamado harmonia, onde é aqui dentro e pode ser um lugar fora também. Ele fala sobre isso, acho que talvez tenha a ver comigo, assim. Você já até comentou que pretende publicar um livro que está escrevendo. Pode contar mais sobre ele? Pois tem esse livro tem um primeiro que está pronto, talvez o título seja Sentimentos do Cordel, que é um livro com pequenos textos com a métrica do cordel, né, que é com as regras do cordel. Então, mas são pequenos textos, alguns deles que eu já até publiquei na minha página do Instagram, que falam sobre sentimentos, falam sobre, né, sobre a vida, os mais diversos sentimentos, sobre amor, sobre ódio, sobre, né, tudo. E aí são pequenos textos, não é o cordel grande, mas são pequenos textinhos com essa métrica do cordel. Porque eu quero ter um livro, né, com essa temática, porque eu dou oficina de cordel, né? E aí eu quero levar esse livro quando eu for para as oficinas também. E tem muitos textos assim, né? E aí tem esse outro que eu falei, que fala sobre as minhas memórias, que é um livro-poema, né? Que ele já está assim, bem adiantado. E eu quero também publicar um livro que já tem muitos poemas, eu quero colocar eles em livro, né? Pegar os poemas que eu mais acho interessantes e colocar em forma de livro. Agora esse do cordel eu quero ver se eu consigo, até o final do ano que vem, ver se consigo me mexer para tentar publicar. Tá? Eu acho que é isso. Aí cordel, como eu falei, tem os cordéis que eu vou publicar agora em abril. De repente a gente pode até vir aqui na escola, vai fazer alguma coisa, trazer aqui para publicar aqui, e é isso. Tem as coisas aí pela frente. Para encerrar nossa entrevista, eu gostaria de fazer mais alguma consideração? Eu queria só agradecer essa oportunidade de falar sobre mim, sobre o meu trabalho,
a professora Gasparina, a vocês, que espero ter contribuído. Quero parabenizar vocês por esse trabalho que é incrível. Vi que a Miracelma passou aqui, que é uma poeta, né? A professora Consola, eu vi ali, né? Consola aí, tem mais? Tem outro, não tem não? Quem é outro? Estou vendo aqui, não? O Carlinhos. Ah, o Carlinhos, pois é, o Carlinhos, né? Que também escreve, professor de geografia, né? E é isso, é bacana, eu acho muito bom falar de poesia, né? Conversar sobre essas coisas. E eu fiquei muito feliz. E é isso aí, agradeço. Tá? E muita poesia para vocês, para todo mundo, leiam e tentem escrever poesia. E tudo, outra coisa. É isso aí. A gente quer agradecer a sua participação, muito obrigado por ter vindo, e é de suma importância, né, a gente conhecer esse trabalho dos nossos escritores locais. Muito obrigada mesmo pela presença.